Olá, minha querida, mais uma quinta-feira, mais um dia de mensagem online. Mas nós temos que agradecer o Senhor que temos essa possibilidade. Não podemos estar juntas ainda por um breve tempo, esperamos, mas nós podemos nos unir no mesmo espírito em torno da meditação da palavra do Senhor. E a pergunta que não pode faltar: como você está? Eu não pergunto isso numa rotina, eu pergunto isso porque eu realmente quero saber como você está. E eu gostaria muito que você desse notícias para nós. Ligue para a secretaria 3671-5658, se porventura não tem ainda o nosso contato. E também você pode participar ali do chat, você pode participar também dos comentários, às vezes até contribuindo com a mensagem. Quem sabe algo que não foi falado e o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e você pode trazer também a sua contribuição, sim. Colocar ali o seu pensamento ou até alguma situação que não entendeu, dar uma resposta ali, estar interagindo conosco. É uma forma que temos de estar nos comunicando e vamos aproveitar isso. Então queremos iniciar esse tempo de meditação com louvor que se chama Clame ao Senhor, trazido pela pastora Daiane lá de Cristal. Ela vai estar hoje conosco aqui nessa mensagem online, trazendo os louvores para nossa edificação também. Em seguida já entramos com a palavra, seguindo a nossa proposta que temos sobre as mulheres da Bíblia. Olá, querida irmã, que privilégio estarmos aqui reunidas mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus. Aquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Que você renda-se a Ele nesse momento e dê a Ele um louvor que venha do mais íntimo do seu coração. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas
Então, querida, você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 21 e nós temos aqui como título A Mulher Cananeia. Hoje nós vamos aprender algo sobre a história dessa mulher, nós vamos tirar lições da vida dessa mulher. E nós temos também esse relato no livro de Marcos. Também Marcos traz esse relato no capítulo 7, nos versos 24 a 30. Mas como Marcos traz um pouco mais reduzido, nós vamos ficar aqui em Mateus e eu passo a ler aqui então a partir do verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Queridas, essa mulher, nós não sabemos nem sequer o seu nome. Aqui, Mateus nos diz que ela é cananeia, ela era de origem cananeia. Se nós vamos lá no texto de Marcos, ele completa dizendo que ela era grega, cirofenícia. Ou seja, nós entendemos que essa mulher, pela informação que temos, ela não pertencia ao povo de Deus, aos judeus. Então ela era uma gentia e ela também não pertencia à religião judaica. Talvez se quiséssemos atualizar, hoje nós diríamos que ela não era uma crente, ela não era uma mulher evangélica. Mas o fato é que nós temos muito que aprender com ela. E olhando assim para a atitude dela, o primeiro ponto assim que me chama a atenção é que essa mulher, ela percebeu que a filha estava com um problema. E você pode me dizer: mas pastora, isso é tão óbvio, qual é a mãe que não percebe? Querida, eu queria dizer que muitas não percebem. Muitas vezes eu estou ali no aconselhamento e alguém chega para mim e diz: e a minha mãe não percebeu. E os meus pais não perceberam que eu estava precisando de ajuda. Sabe, amadas, eu ouvia uma vez um testemunho de um pastor que me impactou muito. Ele disse: eu estava na minha adolescência e eu estava afundado nas drogas. E o pior, os meus pais não perceberam isso. E eu queria dizer que nós precisamos estar atentas, porque hoje, às vezes a mãe, ela tem uma carga de trabalho fora intensa, o pai também, mas principalmente a mãe, que é o coração da casa, que é aquela que percebe os filhos, mas às vezes ela está tão sobrecarregada, são tantas as situações. Somando-se a isso, esse costume que agora as famílias têm de cada um estar no seu canto com o celular na mão, sabendo notícias de tanta gente, comentando tantas coisas que acontecem lá fora, mas não olha um para o outro, não olha para o olhar do seu filho, da sua filha, não percebe que algo não está bem, que alguma coisa está mudando no comportamento, que algumas coisas estão mudando no olhar, que alguma coisa não está bem nas suas palavras, na sua forma de se expressar. Então, isso é importante. Esse é o primeiro ponto assim que o Espírito Santo começou a falar comigo e de levar assim essa mensagem para que prestemos atenção, sim, olhemos com mais detalhes. Nada é tão importante
Às vezes, os pais eles estão muito preocupados em dar coisas para os seus filhos e trabalham tão exaustivamente, mas não é tudo que o filho precisa. E hoje eu tenho também esse retorno assim, de filhas, às vezes ali, tratando as suas feridas, permitindo que o Senhor cure o seu coração, porque a mãe, o pai, eles estavam tão preocupados em dar coisas que eles esqueceram do mais importante, que era o amor, que era a atenção, que era o cuidado com o seu filho. O segundo ponto que eu aprendo com ela é que ela não só percebeu que estava com problemas, mas ela percebeu também que ela precisava de ajuda. Como é importante isso, a certeza que precisamos de ajuda. Isso até para a nossa vida mesmo, queridas, até mesmo numa consulta médica, se a pessoa não está consciente que ela precisa de ajuda, e nós precisamos entender isso. Tem situações que nós não vamos conseguir sozinhos. Às vezes a pessoa, por vergonha ou por orgulho, ela não quer abrir aquela situação, mas ela está precisando, aquela família está precisando de uma ajuda. Ela não está sabendo lidar com aquela situação, não está sabendo lidar com o seu problema, não está sabendo lidar com o problema do filho, da filha. Então ela precisa buscar alguém confiável, buscar uma ajuda, seja de que ordem for aquela situação, mas tem situações que nós não podemos ficar sozinhos, isoladas, sozinhas, isoladas, tentando resolver por nós mesmas. E o terceiro ponto é que ela não só percebeu o problema, ela não só percebeu que ela precisava de ajuda, mas ela também discerniu que tipo de problema a filha estava tendo. Olha que interessante isso. Ela disse: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela percebeu que era um problema de ordem espiritual. Às vezes, o problema não é espiritual e nós estamos dizendo que é. Falta discernimento para nós. Às vezes é espiritual e nós estamos dizendo que não é. Às vezes é uma situação que a criança está precisando, o filho está precisando de um pouco mais de atenção, está precisando de uma correção. E não é que tudo é demônio, mas às vezes pode ser sim um problema espiritual. É por isso que nós temos tanto que aprender com essa mulher, porque ela nos dá uma lição de fé, de sabedoria, de discernimento. Ela discerniu qual que era o problema e ela foi atrás da ajuda. E isso nós precisamos, e isso vai requerer de nós tempo, vai requerer de nós observação, vai requerer de nós tempo de oração, nosso joelho dobrado, buscando ali a direção do Senhor, de empenho, de ter o cuidado. E eu sempre digo isso e repito, queridas, os filhos, eles ficam a menor parte da vida deles conosco. Eles ficam em média conosco 15, 16, 17, 18 anos. E daí eles já vão saindo, talvez, especialmente quando se mora numa cidade do interior, eles já vão saindo para uma cidade maior para fazer uma faculdade. Hoje temos muitos recursos aqui na nossa cidade, muitos estão ficando por aqui. Isso já é bom, mas aí eles também já estão com a vida deles, com a influência dos seus amigos, mas esse tempo, tem um tempo precioso de estar ali. Não perca esse tempo, cuide isso, observe, tire tempo para estar ali perto deles, para estar observando e percebendo seus comportamentos. E essa mulher, ela nos ensina muito com a sua atitude. Primeiro, porque ela agiu com fé. Olha, Jesus, Marcos me diz isso, que eles estavam indo para Tiro e Sidom, estavam saindo de Jerusalém, distante mais ou menos uns 48 quilômetros. Eles estavam indo para essa cidade que era fronteira ali de Israel, uma cidade portuária, cidades portuárias, cidades riquíssimas, e eles estavam indo para uma casa
provavelmente tem ido ali para ter uma pausa, para descansar, para refazerem as forças, porque Jesus, ele estava como Deus aqui, mas também como homem, e ele teve cansaço, tudo que um humano sentiu, ele também sentiu, e ele estava ali com seus discípulos. E essa mulher, ela percebeu que Jesus estava chegando naquele lugar e ela foi atrás. A gente imagina ela na porta ali, clamando, gritando. Ela estava desesperada. Queridas, tem algumas situações que, se nós não cairmos em desespero, não clamarmos, elas não vão se resolver. Mas essa mulher, ela nos dá uma lição de fé, e de alguém que não se acomodou. Ela clamou, ela estava ali não sendo conformada com aquela situação. Eu queria te incentivar a isso, não se conforme, não seja conformada com aquela situação, não ache que é normal assim, que muitos estão assim. Não seja conforme, não fique ali na zona do conforto. Ela saiu da zona do conforto. E ela vai nos dando muitas lições. Imagine que ela ali falando, clamando, e Jesus em silêncio. A palavra diz que Jesus não respondeu, e ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus em silêncio. E os discípulos, talvez até um pouco desconcertados com o silêncio de Jesus, né? Disseram: Senhor, atende essa mulher, ou despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Nós não sabemos se eles estavam dizendo nas entrelinhas: Senhor, atende ela logo para que a gente possa descansar, ou Senhor, manda ela embora para que pare de nos incomodar. Nós não sabemos o que exatamente eles quiseram dizer para o Senhor, qual era o recado que eles estavam. Mas o fato é que eles também não estavam contribuindo ali para que ela pudesse ser ajudada. Talvez até estavam insensíveis também ao clamor dela. E aí parece que as coisas pioram. Quando Jesus disse: não fui enviado senão a casa perdida, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, Jesus fala isso, quando fala ele diz isso. Mas Jesus não estava ofendendo essa mulher, ele estava trazendo uma realidade ali. Porque a própria palavra João diz, né? Veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus estava declarando ali que ele veio para trazer a salvação para o seu povo, para o povo judeu. Ele estava trazendo uma realidade. E essa mulher, ela mais uma vez, nós aprendemos com ela, que a palavra diz que ela, porém, o adorou dizendo: Senhor, socorre-me, socorre. Senhor, eu sei que o Senhor não veio para trazer salvação, mas para nós é como se ela entendesse isso. Ela disse: mas por favor, socorre-me. Sabe, amadas, Deus, ele vai construindo em nós a sua resposta. E Jesus, de alguma forma, ele estava fazendo uma construção ali com aquela mulher, no seu silêncio, nas declarações que ele vinha fazendo. E aí ele diz que não é bom tomar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela não desistiu. E ela respondeu, não é? Ela disse: não tem nenhum problema. Os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem embaixo da mesa. Agora, a gente precisa entender por que dessa expressão. Os judeus, eles tinham o hábito de chamar os gentios de cachorrinhos. Então Jesus falou para ela algo que ela conhecia. E ela, como se dissesse: não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu não sou uma judia, mas eu sei que eu posso também usufruir da bênção que veio para os judeus. E ela não disse nenhuma palavra contrária, ela não demonstrou estar ofendida. Imagina se fosse com você. Ela perseverou, ela ficou ali tranquila e ela continuou firme no seu propósito.
ela entendeu profundamente o que Jesus estava falando. Ela não ficou ali com uma má interpretação. Ela também não teve uma reação diante do que o Senhor falou. Ela agiu. E a palavra diz que ela o adorou, não é? Ela o adorou e ela ficou ali na expectativa que o Senhor a atendesse. E aí, o que Jesus falou? Mulher, que grande fé você tem. Que grande fé você tem. O Senhor não ficou admirado do amor dela pela filha. Não, o Senhor ficou admirado da fé que essa mulher tinha. Preste atenção nisso. E aí o texto encerra dizendo que então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O Marcos diz assim: por causa disto, desta palavra, podes ir, o demônio já saiu. Então aqui, amadas, nós vemos que a onisciência do nosso Deus. Nosso Deus é Espírito. E Jesus não precisou tocar naquela moça, naquela menina. Marcos me disse que era uma menina. Não precisou tocar naquela criança para que ela fosse curada. A palavra ali, foi anunciada a palavra, foi declarada a sua palavra. E aquela mulher, quando ela chegou em casa, ela já encontrou a sua filha bem. Que grande lição para nós, que nós podemos aprender com esta mulher, de perseverar, de crer. Parece que a gente sempre fica batendo na mesma tecla, a mesma mensagem. Mas, amadas, Deus está nos chamando a atitudes de fé. Deus está nos chamando a clamar. Deus está nos chamando a não sermos conformadas com situações na nossa casa, na nossa vida. E está nos trazendo exemplos de como o Senhor tem prazer em atender quando nós entramos ali numa confiança. Hoje vimos o nosso Pão do Céu está falando sobre isso, não é? Sobre essa confiança, sobre buscarmos, sobre termos essa certeza, amadas. E é isso que nessa quinta-feira o Senhor quer acender em nós, essa chama, nesse exemplo dessa mulher. E que possamos guardar no nosso coração, possamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos perceber a nossa casa, perceber o olhar dos nossos filhos, perceber o seu sorriso, perceba as fotos dos seus filhos, como é que eles estão quando as fotos são batidas. Será que aquela criança está sempre triste naquela foto? O que está acontecendo? Comece a perceber, comece a pedir para o Espírito Santo mostrar, peça a Ele sabedoria. Essa mulher agiu com muita sabedoria. Veja que naquela situação ali com Jesus, naquele diálogo, se ela não tivesse agido com sabedoria, os discípulos dizendo para despedi-la, e se ela não tivesse ficado calma, agido ali com sabedoria, talvez o seu milagre não tivesse acontecido. E Deus, nessa quinta-feira, Ele está nos chamando a atenção para isso. Que Deus te abençoe e que você possa ser uma mulher de respostas de oração. Que assim como essa mulher clamou, você possa clamar e possa obter respostas, e que o Senhor possa dizer isso que disse para ela: mulher, grande é a tua fé. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando
em ti.